Renda fixa no Brasil e a renda fixa internacional. Vale a pena investir agora? Nesse vídeo vamos falar sobre desafios e oportunidades para 2025. Um excelente dia, tudo bem? O mercado de renda fixa no Brasil passou por uma grande evolução ao longo dos últimos anos, consolidando-se como uma classe de ativos para investidores que buscam previsibilidade e retornos ajustados ao risco. Mas diante de um cenário de juros elevados, incertezas econômicas e desafios fiscais, como estruturar uma carteira eficiente para o futuro? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal. Meus queridos investidores, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você seja inscrito aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Não é inscrito? Inscreva-se, acione o sino da notificação e deixe seu like. Bom, vamos começar porque eu tenho muita coisa para falar. E eu já começo falando da evolução na renda fixa no Brasil. Historicamente, o mercado de crédito privado no Brasil se desenvolveu de forma peculiar. Diferentemente de outros países onde o financiamento via dívida corporativa surgiu antes do mercado de ações, por aqui aconteceu o inverso. Isso se deve, em grande parte, às altas taxas de juros e à predominância do crédito bancário. No entanto, nas últimas 2 décadas, houve um crescimento expressivo das emissões de dívida privada, impulsionado pelo amadurecimento da indústria de fundos e pela maior participação de investidores institucionais e individuais. Um exemplo claro dessa evolução está na liquidez do mercado secundário. Há anos, negociar um ativo de crédito privado era extremamente restrito, funcionando quase que sob agendamento entre as partes interessadas. Hoje, temos um ecossistema mais dinâmico, com maior transparência e precificação mais eficiente. O mercado de dívida no Brasil se desenvolveu muito depois do mercado de ações, o que é uma inversão em relação ao que se vê em outros países. E isso gerou um cenário de baixa liquidez no passado. Hoje, a evolução foi impressionante, com mais liquidez e maior eficiência na precificação. Atualmente, um dos grandes desafios para o investidor de renda fixa é lidar com a volatilidade da taxa de juros. A Selic em 13,25% já está contratada para subir a 15%, conforme projeções da XP. E esse patamar elevado impacta diretamente o custo do dinheiro, reduzindo o horizonte de investimento e tornando o mercado de crédito mais seletivo. Outro fator relevante é a incerteza fiscal. A discussão sobre responsabilidade fiscal no Brasil e o cenário político incerto nos Estados Unidos geram um efeito dominó no comportamento dos investidores. Muitos estão preferindo ativos com menor duração que ofereçam maior liquidez e previsibilidade. Os investidores estão encurtando seus prazos de investimento devido às incertezas políticas e fiscais, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso leva a uma redução da liquidez no mercado e altera a dinâmica de precificação dos ativos. É aí que entra a seletividade como estratégia essencial. Diante desse cenário, é fundamental que investidores adotem uma abordagem seletiva para a composição de suas carteiras. Algumas diretrizes incluem: primeiro, preferência por setores resilientes. Setores regulados e menos cíclicos tendem a atravessar melhor os períodos de juros altos. Energia elétrica, saneamento, concessões rodoviárias e o setor financeiro são exemplos de boas opções. Segundo, redução do prazo médio da carteira. Com o horizonte de investimentos mais curto, muitos gestores têm reduzido a duração de seus portfólios para minimizar riscos em momentos de incertezas. Terceiro, buscar por ativos isentos. Os fundos e títulos incentivados, como debêntures de infraestrutura, estão entre os preferidos do investidor pessoa física, pois oferecem um ganho significativo ao evitar a tributação do imposto de renda. Quarto, cuidado com liquidez. Investir em ativos com maior liquidez é essencial para evitar situações onde é necessário vender um papel abaixo do seu preço justo devido à necessidade de resgate. O mercado de crédito privado no Brasil está cada vez mais consolidado e sofisticado. Os investidores que souberem balancear liquidez, prazo e qualidade do emissor terão condições de capturar boas oportunidades e navegar com segurança nesse cenário desafiador. A renda fixa ela não é apenas uma oportunidade passageira, mas sim uma classe de ativos boa para compor estrategicamente a carteira de investimento de longo prazo. O investidor de crédito ele precisa entender que essa classe de ativos é fundamental para a diversificação e estabilidade da carteira. O importante é ter uma estratégia clara e evitar tomar decisões baseadas apenas em curto prazo. Agora, vamos falar de renda fixa internacional?
A renda fixa internacional tem ganhado cada vez mais espaço nas carteiras de investidores brasileiros. Em um cenário de juros elevados no Brasil e incertezas fiscais políticas, a diversificação global se torna um movimento natural para quem busca alocação estratégica e otimização de portfólio. Mas antes de mergulharmos na renda fixa internacional, é essencial entender o cenário local. O Brasil opera com uma política monetária ainda contracionista, com a Selic em 13,25% e projeções de alta para 15% no curto prazo. O país enfrenta um problema estrutural evidente: déficits fiscais recorrentes com uma dívida pública crescente que pode atingir 98% a 99% do PIB em 2034. Além disso, a inflação, apesar de ter arrefecido um pouco, ainda preocupa, com projeções acima na casa de 5,9%. Outro fator relevante é a taxa de desemprego, que se mantém em patamares baixos, refletindo uma certa resiliência do mercado de trabalho. O grande problema estrutural do Brasil é a falta de superávit primário há mais de uma década. O crescimento econômico atual, de cerca de 2,1%, sustentado por gastos do governo e não por investimento, o que levanta preocupações sobre a sustentabilidade desse modelo. Com as eleições presidenciais se aproximando, há um risco crescente de mudanças fiscais que podem impactar a economia. A questão que se impõe é: vale a pena manter investimentos apenas no Brasil com esse nível de risco? Crédito privado local ainda faz sentido? Apesar dos desafios macroeconômicos, o mercado de crédito privado brasileiro continua atrativo, especialmente para investidores que entendem a dinâmica de risco e retorno. Empresas que acessam o mercado de capitais já passaram por filtros rigorosos e possuem balanços auditados, boa governança e capacidade de pagamento. O fato de a taxa de juros real estar próxima de 8% faz com que a atratividade desses ativos continue elevada, mesmo com spreads de crédito comprimidos ao longo de 2024. O volume de emissões foi recorde em 2024, permitindo que muitas empresas alongassem seus passivos e reduzissem risco de refinanciamento no curto prazo. No entanto, com a Selic elevada e a inflação desancorada, o custo do endividamento segue alto, impactando principalmente empresas menores e mais alavancadas. Então, por que olhar para a renda fixa internacional? O investimento offshore não deve ser visto como uma alternativa ao mercado local, mas sim como uma estratégia complementar. Diferente do Brasil, que opera com títulos majoritariamente pós-fixados, o mercado global de bonds é predominantemente pré-fixado, o que pode gerar oportunidades interessantes, principalmente em cenário de queda de juros. Além disso, a diversificação geográfica reduz o risco de exposição única no Brasil, permitindo acesso a mercados como México, Colômbia e Chile, além dos Estados Unidos, de emissores globais com ratings elevados. Investir no exterior não significa abandonar o Brasil, mas sim equilibrar riscos e buscar melhores oportunidades. Olha o exemplo da Argentina, onde muitos investidores locais já são dolarizados há anos devido à instabilidade econômica do país. Da mesma forma, investidores chilenos costumam ter uma parte relevante de seus portfólios alocada em renda fixa internacional. Falando agora um pouco dos Estados Unidos e a política de juros, lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem adotado uma abordagem mais conservadora, interrompendo os cortes de juros e mantendo a taxa entre 4,25% e 4,5%. Isso cria um ambiente de higher for longer, onde os juros permanecem elevados por mais tempo, impactando a precificação dos ativos globais. Outro fator que adiciona volatilidade ao mercado é a política comercial de Donald Trump. Suas recentes declarações sobre tarifas de importação e restrição à imigração aumentam os riscos de inflação e desaquecimento econômico global. Como resultado, a curva de juros americana tem oscilado entre 4,15% e 4,80%, refletindo a incerteza dos investidores. Essa dinâmica global reforça a importância de se posicionar estrategicamente, aproveitando ativos que possam se beneficiar desse ambiente de juros elevados e spreads de crédito mais amplos. Nesse cenário, os mercados emergentes seguem atraindo atenção devido à resiliência. A América Latina, em particular, oferece oportunidades em países como México, Colômbia e Chile, destacando-se os seguintes pontos. México. Apesar de vulnerável à política americana, o país tem mantido crescimento estável e inflação controlada. A Claudia Sheinbaum tem adotado um discurso mais conciliador com os Estados Unidos, o que pode minimizar impactos negativos. No Chile, a economia é sólida e inflação sob controle. Nesse cenário político, traz oportunidade caso um candidato pró-mercado assuma nas próximas eleições. Na Colômbia, um dos mercados mais promissores, com crescimento elevado e perspectiva de um novo governo mais liberal em 2025.
os bons colombianos pagam até 100 bips a mais que os brasileiros, tornando-se opções interessantes para investidores. Já na Argentina, Milei tem promovido ajustes fiscais rigorosos e controlado a inflação. A recente abertura do mercado de capitais e o crescimento econômico projetado em 5,5% em 2024 torna o país uma grande aposta na América Latina. Tá, mas Léo, então o momento de investir é agora? O mercado global de renda fixa vive um momento singular com taxas nominais elevadas, spreads mais abertos e oportunidades em mercados emergentes. Investidores que buscam diversificação, preservação de capital e ganhos de médio prazo deveriam considerar alocações internacionais, equilibrando risco e retorno dentro das suas carteiras. Em um cenário de incerteza local e global, a renda fixa internacional surge como um componente estratégico para otimizar retornos e mitigar riscos. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Você já investe em renda fixa internacional? Como está estruturado o seu portfólio nesse momento? E como você está posicionando seus investimentos diante desse cenário aqui no Brasil? Esse era o recado de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like e até a próxima.